E aí galera, como vocês estão? Eu tive uns problemas durante o Paulistão, né? Durante o período do Paulistão pro último jogo do Palmeiras contra o Corinthians, aí eu não consegui gravar, mas eu tô de volta. E sobre o Corinthians em si, e nem sobre o último jogo, mas só mostrou que o Corinthians não tem capacidade de ganhar sem o Memphis, o Garro, o Hugo Neneca. E vamos ver mais. E o Carrilho, né? O Carrilho tá jogando uma temporada bem boa, muito boa, na verdade, mas o time também não ajuda. E também depende muito do Romero. Por exemplo, no começo da temporada, em vez de colocar o Hector Hernandes para ser é, um bom reserva, alguma coisa assim, para disputar, como fala? Posição com o Roberto, não, vamos deixar o Roberto jogar praticamente toda posição, vamos deixar o Hector Hernandes jogar 2 jogos e é isso. E o que acontece com isso? É que agora o Corinthians não tem reservas, sabe? Tem o Romero, mas, pô, o Romero já tem 30 anos, daqui a pouco o cara já tá se aposentando. E todo momento que o Corinthians está jogando mal, é o Romero que tem que decidir. Nunca é o Memphis, nunca é o Roberto, é sempre o Romero que tem que entrar. E tanto é que o Romero, o único, quando tem entrevista, quando o time joga mal, ele vai na cara, né? Vai lá na cara, na verdade vai na cara não, dá cara a tapa e fala assim, olha, ele jogou mal, vamos melhorar, é isso. Enquanto o Memphis e o Roberto, que são os grandes jogadores, não dão nem isso, eles nem vão pra entrevista pra falar sobre o jogo. Pra você ver como eles são. Na hora da vitória todo mundo quer ser entrevistado e quando é derrota, só o Romero vai lá na cara. E é como ele disse, ele não é o capitão, né? Tem muitos outros jogadores que poderiam fazer essa entrevista, mas só ele vai. Mas a questão é, cara, pra mim não dá Ramon Dias, não dá mais ele, porque você vê que não tem nenhuma evolução, a gente tá perdendo. A gente ganhou, por exemplo, a gente ganhou do Vasco, mas a gente foi um time misto do Vasco. E a gente sabe que o Vasco não é um time forte, vamos falar a verdade. Não é um time forte. E a gente ganhou, óbvio que poderia ser 5-0, mas é um time médio o Vasco. Enquanto times grandes a gente perde, a gente apanha, a gente quase toma gol no final. E é isso. É, tem um, não tem nem o que falar. Você vê que, tirando os titulares, se não temos titulares, o Corinthians morre. É isso. Simplesmente isso. O Corinthians morre e é isso. Não tem mais. Sabe? Se o Roberto não funcionar, se o Memphis não funcionar, acabou o jogo. Não tem mais reservas. Não tem reservas que façam diferença no Corinthians, não tem nada, literalmente nada no Corinthians que faça diferença. Por quê? Porque poderia ser trabalhando no começo, poderia ser desenvolvido jogadores da Copinha como o João Pedro, que o Ramon Dias fez o favor de queimar ele durante aquele jogo do Baixa de Guayaquil. E enquanto o Félix Torres, que fez um pênalti e foi expulso depois com uma outra falta pertíssima da área, ele continua jogando, sendo titular. E é isso. Você vê como é o Ramon. E eu não duvido que o Corinthians comece a perder, sabe? Não existe isso. Mas comentem o que vocês acham do Corinthians. E é isso, falou.